Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a segunda parte da videoaula de Segunda Revolução Industrial e Imperialismo. A gente, na videoaula anterior, conversou sobre o que era essa Segunda Revolução Industrial, né, onde ela ocorreu, quais setores foram abrangidos por ela, o clima de otimismo que toma conta do mundo nesse momento, mas também pontuamos alguns pequenos defeitinhos, algumas falhas de mercado que criavam uma inconsistência nessa ideologia otimista da Segunda Revolução Industrial. Tá? Como consequência desses defeitinhos de mercado, a gente vai ter o surgimento do chamado imperialismo. Tá? Vamos tentar entender bem o que é o imperialismo, por que ele acontece, o que desejavam os países europeus, onde esse imperialismo acontece. Vamos lá. O imperialismo, né, vamos tentar conceituar aqui, é a introdução forçada de regiões periféricas do mundo no circuito capitalista internacional. Tá? São quando regiões economicamente mais vulneráveis, são quando nações, em termos materiais, mais atrasadas do que outras, né, em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento econômico, nações que são retardatárias nesse processo de desenvolvimento capitalista, elas são forçadas a entrar com tudo dentro desse circuito capitalista, querendo ou não. Tá? Só que, e esse é o ponto predominante do imperialismo, essas nações, quando entram no circuito capitalista, elas não entram em igualdade de condições. Elas entram numa posição subordinada. Tá? Como assim numa posição subordinada? As nações africanas, por exemplo, quando são forçadas a fazer comércio com as nações europeias, né, eles não vão ter o mesmo grau de desenvolvimento tecnológico, e isso criava para essas nações africanas uma tendência a elas serem dominadas, a elas serem invadidas, a elas serem ocupadas pelas nações europeias. Por que essa grande necessidade europeia de introduzir, e aí a princípio europeia, depois isso vai se manifestar em outros contextos, mas por que essa necessidade de introduzir essas regiões periféricas, essas regiões que não estavam no centro do capitalismo, dentro desse circuito de comércio internacional? Devido à necessidade, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, devido à necessidade dessas três coisas aqui embaixo. Tá? A princípio, os países europeus desejavam matérias-primas, desejavam mercados consumidores e desejavam uma válvula de escape populacional, válvula de escape para o excesso, para o excedente populacional que eles estavam experimentando lá na Europa. Tá? Vamos tentar entender isso melhor. Primeira coisa, um erro que vocês cometem com muita frequência é dizer que os europeus foram à África, nesse momento, buscar mão de obra. Inclusive, alguns falam em buscar mão de obra escrava. Isso está absolutamente errado. Tá? As nações europeias, elas normalmente não vão criar um processo de escravização formal, juridicamente entendido como escravidão. Tá? Inclusive a Inglaterra, nesse contexto do século XIX, ela vai ser uma das grandes atuações internacionais para combater, para proibir, para impedir, para reverter o processo de escravização. O Brasil, inclusive, só começa a dar os primeiros passos para abolir a escravidão aqui no nosso território por pressão inglesa. E a Inglaterra é o grande país imperialista do século XIX. Tá? Então, não. Os países europeus eles não querem mão de obra. Por um motivo simples, eles estão passando por um processo de industrialização. E essa industrialização significava que eles estavam substituindo mão de obra humana por maquinário. Era um processo, na verdade, oposto ao que muita gente fala e pensa, né? Que muitos alunos falam e pensam num primeiro momento. Tá? Os europeus não precisavam de mão de obra, pelo contrário, eles tinham excesso de mão de obra, eles tinham excedente de mão de obra. Quando a gente olhar, por exemplo, para a Itália, quando a gente olhar, por exemplo, para a Alemanha, esses dois países, essas duas nações, elas vão começar a repelir essa população. Elas vão ser um polo
de onde saem essa população excedente, essa mão de obra, e vão buscar outros lugares. A gente sabe que vai ter muita migração italiana para os Estados Unidos, né? Principalmente para a costa leste americana. A gente sabe que vai ter muita migração italiana para o Brasil, para o sul e para o sudeste. Aqui no caso do Brasil também a gente vai ter muita migração alemã no sul. Então, não, as nações europeias elas não estão buscando mão de obra, pelo amor de Deus. Nunca, jamais, em tempo algum, me fale isso, tá? Pelo contrário, os europeus nesse momento estão repelindo, eles estão mandando embora mão de obra, tá? No caso da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra ela começa a criminalizar a pobreza. Como assim criminalizar a pobreza? Indivíduos que, por algum motivo, perdiam renda, perdiam emprego, não conseguiam pagar as suas dívidas, eram considerados criminosos. E esses criminosos eram mandados para onde? Eles eram banidos para a Austrália. A Austrália, nessa época, era um país prisão. Era uma colônia inglesa e era uma espécie de prisão gigante a céu aberto. Tá? Então, o sujeito ele era enviado para a Austrália, porque ele era, na Inglaterra, um desajustado dentro dos padrões de pensamento ali da sociedade capitalista. Ele não era um sujeito que conseguia obter riqueza, produzir riqueza para arcar com as suas dívidas, para pagar as suas despesas. Tá? Então, se esse sujeito ele não se ajusta, se ele não se adapta, se ele não se adequa, manda ele lá para a Austrália. Né? Fosse porque o sujeito já estava com idade e não tinha mais as mesmas condições de trabalho, era mandado embora da fábrica porque estava velho, e aí com isso não conseguiu dinheiro para honrar as dívidas que havia contraído anteriormente, seja porque ficou doente e aí não tinha mais as condições de trabalhar e também não podia arcar com a sua dívida, seja porque não queria trabalhar, seja lá por que motivo fosse. O sujeito que não se adequava a essa ideologia produtiva que predomina na Inglaterra no século XIX, esse sujeito ele é enviado para a Austrália. Tá? Então, a gente tem, na verdade, um excesso de gente que as nações europeias estão empurrando, chutando para fora. Sejam para países da América que querem receber essa mão de obra. Tá? A gente vai ter um pouco de ingleses também vindo aqui para o Brasil, para o sul do Brasil. A gente tem uma cidade no sul chamada Londrina. Londrina vem justamente daí, né? Era para ser uma pequena Londres aqui no sul do Brasil, porque ela vai ser povoada por imigrantes ingleses, embora a imigração inglesa para o Brasil não seja uma coisa, um fenômeno relevante em termos estatísticos, numéricos, mas tivemos, muito inglês vai ser mandado para as colônias inglesas na África ou na Ásia, e a maior parte desses, entre aspas, desajustados, não adaptados, é enviado lá para a Austrália. Tá? Então, nunca, jamais, em tempo algum, repita esse absurdo, né, de falar que os europeus eles estavam indo à África ou à Ásia buscar mão de obra. Não. Eles estavam indo buscar matérias-primas. Tá? Eles pegavam matérias-primas não processadas, levavam para a Europa. Essas matérias-primas nas indústrias europeias, elas eram transformadas em bens industrializados, com um valor agregado maior. Então você pegava, sei lá, 1 quilo de matéria-prima, levava lá para a Europa, e o europeu comprava esse 1 quilo de matéria-prima por 1 libra esterlina. E depois ele revendia esse produto industrializado para a África por 50, por 100 libras esterlinas. Né? Então, o objetivo dos europeus era buscar, na África e na Ásia, matéria-prima, número 1, tá? Número 1 aqui embaixo. Buscar em segundo lugar, tá? Buscar em segundo lugar mercados consumidores, e esse é o grande fator que vai motivar essa dominação imperialista nesse momento, porque esses problemas de concorrência lá na Europa vão ser a grande motivação, o grande motor pela busca de colônias, tá? Já que essas nações europeias elas tinham seus mercados internos saturados. Tá? As grandes indústrias inglesas já haviam vendido tudo que podiam vender dentro da própria Inglaterra. A demanda dentro da própria Inglaterra por mercadorias já era praticamente nula, por algumas mercadorias já era praticamente nula, né? Por bens duráveis. Os bens não duráveis, ok, né, eles estão sempre sendo renovados de tempos em tempos, mas os bens duráveis, né, até capitais
Os grandes capitalistas ingleses, eles tinham um volume tão grande de capital que eles precisavam, dentro dessa dinâmica capitalista, investir para produzir lucro, e dentro da Inglaterra você já praticamente não tinha mais grandes empreendimentos para investir. Então suponha que você é um construtor de ferrovias e você praticamente já construiu todas as ferrovias que você podia construir dentro da Inglaterra. Não tem mais dentro do Reino Unido onde construir ferrovia. Esse mercado ele já chegou a um ponto de saturação. Aí você, construtor inglês de ferrovias, tenta construir uma ferrovia lá na França. Só que lá na França você esbarra num grande monopólio, num grande oligopólio local e não tem condições de competir. E o francês, por sua vez, esbarra na Inglaterra dentro de um oligopólio, dentro de um monopólio que se constitui dentro da própria Inglaterra. Então, essas nações, elas já não têm mais onde escoar sua produção internamente. Externamente, lá dentro da Europa, eles também já não têm mais mercados disponíveis, então eles vão lá até a África buscar locais em que eles possam construir essas ferrovias, em que eles possam construir pontos para extração de matéria-prima, enfim. Então, você vai ter dentro da África essa dinâmica de ser o lugar que recebe os excedentes que a Europa não consegue absorver, sejam os excedentes de mercadorias, sejam os excedentes de capital, ou sejam aqui o número 3, tá? Os excedentes populacionais. Tá? Vamos aqui para uma tela em branco, na verdade não é em branco, enfim. Vamos aqui para essa tela para a gente tentar entender o que eu quero dizer com isso nesse momento. Imagina essa linha, esse gráfico aqui, essa curva, tá? E você que está olhando uma videoaula de história já começa a se coçar nesse momento e fala, gráfico? Isso não é coisa da matemática? Não, peraí, tá me dando alergia, calma, tá? Dá para entender esse gráfico aqui, ele é um gráfico simples, ele é um gráfico tranquilo. Imagina o seguinte, a gente está vendo na Europa nesse momento um aumento da oferta de empregos ou uma redução da oferta de empregos. Pela lógica, a gente pensa, é uma redução da oferta de empregos porque a gente está passando por um processo de mecanização lá na Europa. Então, num primeiro momento, o que a gente vai vivenciar é uma redução na oferta de empregos. Tá? Porque o trabalho que antes era feito por seres humanos, agora passa a ser feito por máquinas. Tá? Então, no primeiro momento é isso. Num segundo momento, tá? Para pensar comigo e lembra da indústria farmacêutica que eu falei lá no começo, como ela estava avançando, os medicamentos, as vacinas, a crença de que as pessoas poderiam viver mais, né? Quem sabe inclusive vencer a morte. Então, a gente tem a população europeia aumentando. Olha o tamanho do problema aqui. Quando essas duas curvas se cruzam, quando a gente chega nesse ponto aqui do nosso gráfico, ó, essa diferença entre empregos disponíveis aqui embaixo e pessoas querendo emprego aqui em cima, essa área tracejada aqui do gráfico, ela é, para a gente, um problema. Tá? Esses indivíduos aqui são os indivíduos desocupados, tá? Desocupados, no bom e no mau sentido. Desocupados no sentido de que eles não têm ocupação profissional, tá? Então, no bom sentido, mas também nessa ideologia capitalista do século XIX, essa ideologia liberal do século XIX, eles são uma espécie de pária social. São os indivíduos que não se enquadram, são desajustados. Tá? Esses indivíduos desajustados, nessa mentalidade europeia, eles são um duplo risco para o sistema capitalista europeu, para a ideologia dominante na Europa. Por que eles são um duplo risco? Porque são indivíduos que, sendo desocupados, miseráveis e tal, eles não têm nada a perder. E não tendo nada a perder, eles, podem se voltar para o mundo do crime, tá? E voltando-se para o mundo do crime, assaltando, furtando, eles ameaçam a propriedade privada. Então, na mentalidade burguesa europeia, isso era inaceitável. São sujeitos desocupados que podem arriscar, colocar em risco, colocar em xeque o regime da propriedade privada, ou, quem sabe, pior ainda do que se voltar para o mundo do crime na mentalidade burguesa, eles podem acabar aderindo a uma ideologia anarquista ou socialista ou comunista, que, de forma ainda mais drástica,
também põe em xeque, também ameaça, também cria risco para o regime de propriedade privada que a burguesia tanto preza e cultiva nesse contexto. Beleza? Dá para entender isso aqui? Então a gente está num momento em que aquele excesso de população ali da curva, do gráfico, aquela área do mapa que está acima, é aquela população que está crescendo cada vez mais, mas para a qual não tem emprego, essa população ela é indesejada. Tá? E os europeus querem mandar essa população indesejada lá para as colônias. Então, as colônias, os territórios na África, os territórios na Ásia, na Oceania, eles eram os locais para onde esse excedente populacional poderia ser mandado. Era uma válvula, esses territórios eram válvula de escape para esse excedente populacional. Tranquilo até aqui? Então vamos avançar um pouquinho. A gente, quando fala sobre o imperialismo europeu na África, tá? A gente está falando de um processo prolongado e que normalmente alguns historiadores gostam de dividir em duas fases. Tá? Uma primeira fase, um primeiro momento, é marcado por uma atuação individualizada de indivíduos poderosos e aventureiros. Tá? Era meio que uma selva ali no cada um por si, Deus por todos. Alguns indivíduos europeus que eram ricos e poderosos tentavam colocar o seu pezinho ali na África e tal, mas não havia, num primeiro momento, respaldo governamental, não havia uma atuação dos governos europeus. A gente está falando ali da primeira metade do século XIX, até a década de 1860, 70, tá? É um momento ali em que você tem essa atuação meio desordenada no cada um por si, Deus por todos. Uma frase que simboliza muito o pensamento europeu nessa época, desses aventureiros, desses poderosos, é a frase de um magnata inglês chamado Cecil Rhodes. O Cecil Rhodes, ele disse essa frase aqui, que é síntese perfeita. Os professores de história adorariam que os agentes históricos do passado sempre deixassem frases como essa. São frases perfeitas para você explicar e sintetizar um conteúdo, um pensamento. Tá? O Cecil Rhodes vai dizer o seguinte: o mundo está quase todo parcelado, dividido, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado, colonizado. Eu anexaria os planetas se pudesse. Penso sempre nisso. Entristece-me vê-los tão claramente e, ao mesmo tempo, tão distantes. A frase do Cecil Rhodes simboliza aí esse pensamento, esse desejo, esse afã dos europeus de quererem dominar o mundo inteiro ao seu redor. Tá? Uma outra figura marcante, emblemática nessa primeira fase, nesse primeiro momento, é o rei Leopoldo da Bélgica. O rei Leopoldo da Bélgica ele adquire um enorme território no Congo. Tá? Hoje a gente chama Congo, antigamente chamava Congo belga, né? Era um território chamado Congo belga, colonial. Aí quando se torna independente ele vira um país chamado Zaire. Depois o país deixa de ser Zaire e volta a ser Congo, mas só Congo, sem o belga no final. Enfim, aí você vai nesse momento me dizer, Caio, como é que a gente pode estar falando de uma ação individualizada, sem participação dos governos nacionais, se eu estou falando aqui que o rei da Bélgica adquire o Congo? Ora, o rei da Bélgica ele é o governante da Bélgica, né? Ele é o representante do governo. Sim, mas o rei Leopoldo da Bélgica, quando adquire o Congo, ele não está adquirindo, ele não está fazendo essa aquisição em nome do país Bélgica. Ele está fazendo isso, em teoria, com seus recursos pessoais próprios, não com os recursos governamentais. Então, é como se o Congo inteiro, nessa época colonial, no século XIX, fosse propriedade privada. O cara comprou um território do tamanho de um país como quem compra um terreno em Iguaba, tá? Como quem compra uma casa de praia em Cabo Frio. Esse cara ele adquiriu território equivalente a um país inteiro, não um país pequeno, não é um país pouco significativo. Tá? É um país, o Congo, que se você for ver aí, ele deve ser maior do que Portugal, Espanha, França, Bélgica somados. Tá? É um território bastante significativo, o território do Congo. E o rei Leopoldo da Bélgica ele adquire aquilo ali praticamente em caráter privado. Obviamente, ele não adquiriu sozinho, ele fez meio que um negócio escuso ali com alguns indivíduos poderosos, magnatas ali europeus também, eles adquirem conjuntamente para iniciar um processo de exploração econômica do Congo, tá? Quase que num sistema ali de plantation, alguma coisa assim. Tá?
E uma segunda fase desse processo de dominação imperialista é marcada agora sim por uma atuação organizada, orquestrada, coordenada dos governos europeus. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa primeira fase, tá, do rei Leopoldo da Bélgica, a dominação belga sobre o Congo. Tá? As imagens que você está vendo aí na sua frente agora são chocantes. Tá? E são propositalmente chocantes. Tá? O que você está vendo são vários indivíduos negros, congoleses, com as suas mãos decepadas. Tá? O que era isso? Esses indivíduos eles eram colocados para extrair matéria-prima lá no Congo. Os europeus chegam lá no Congo, os belgas chegam lá no Congo e falam: olha só, vocês agora não são mais povos livres e independentes, com seu próprio governo, sua própria vida, seus próprios costumes, formas de organização social, política, com a sua própria organização econômica local. Vocês não vão mais produzir sua própria comida, sua própria roupa. Vocês agora trabalham para nós, belgas, extraindo matéria-prima. A gente paga a vocês um pequeno salário. Com o valor desse salário, vocês vão adquirir de nós, belgas, os produtos industrializados que a gente vai vender, alimentos, vestuário. Ou seja, os belgas ganham duas vezes, tá? Porque eles ganham a matéria-prima por um valor muito baixo e eles também ganham o lucro da venda das mercadorias europeias que de outra forma estariam encalhadas lá na Europa. E aí, essas mercadorias elas podem ser vendidas para os congoleses. Então, a ideia aqui também não é só obter a matéria-prima, mas também forçar a economia congolesa a se desorganizar, a impedir, a tirar desses congoleses o tempo que eles tinham livre ali para produzir suas próprias mercadorias em regime de subsistência. Agora, eles não podem mais, eles não têm mais nem esse tempo. Eles tinham que bater metas de produtividade gigantescas, tinham que trabalhar muitas e muitas horas por dia, extraindo quilos e quilos e quilos de matéria-prima e, caso não conseguissem extrair a matéria-prima, como entre aspas, estímulo, como, entre aspas, um incentivo, tá? Os belgas eles estabeleciam uma política de medo. A ideia era, se você, congolês, não conseguiu extrair toda a matéria-prima que eu, belga, pedi para você, eu corto fora a tua mão. Então, era uma política de domínio através do medo. Tá? A gente fala muito sobre alguns vilões da história, né? E você certamente está me ouvindo agora, se eu te pedir, pense em um indivíduo da história da humanidade que você considere um vilão inequívoco. Alguém que você vai falar sobre esse indivíduo, né, esse personagem histórico, e todo mundo com quem você falar sobre esse personagem histórico vai concordar que ele é um vilão. Meio que de forma quase automática, né, porque a gente vê da cultura pop e tal, quase todo mundo vai falar Hitler. Hitler era uma unanimidade. Tá? Hitler é uma unanimidade, caminhando quase conjuntamente ali com Hitler. A gente tem alguns líderes comunistas do século XX também, o Joseph Stalin da União Soviética, o Mao Tse-tung ou Mao Zedong da China. Tem muita gente que também pensa neles ali como líderes violentos, genocidas e tal. Agora, em quem a gente certamente não pensa como líderes genocidas, cruéis, violentos. Líderes europeus ocidentais. Esses estão quase sempre fora do nosso pensamento. Quase ninguém vai falar com você sobre o rei Leopoldo da Bélgica. Praticamente ninguém vai falar com você, por exemplo, sobre as medidas brutais que Winston Churchill, o governante e primeiro-ministro inglês, tomou na Índia, que era colônia, que era possessão inglesa naquele momento. Né? Quase ninguém fala das opiniões racistas do Leopoldo e do Churchill. Né? Então, a gente tem uma memória um pouco seletiva quando se fala, quando se pensa em líderes genocidas que atentaram contra a história humana. Por quê? Porque Churchill, né, nunca perdeu guerra, porque Leopoldo da Bélgica nunca perdeu guerra, porque eles sempre estiveram do lado de países vencedores dentro da dinâmica capitalista. A União Soviética ela perdeu a Guerra Fria, né? O socialismo soviético ele perdeu para o capitalismo. Né? A China hoje é uma potência emergente, econômica e tal, mas se tornou uma potência emergente quando começou a adotar práticas capitalistas também. Então, normalmente, aquele que se opõe ao capitalismo acaba ganhando aí essa visão notória, né? Quem se opõe à burguesia acaba ganhando essa visão notória aí de genocida, mas quem
se alinha com os mesmos interesses desses grupos, normalmente acaba não sendo lembrado, né? E a função dos historiadores, dos professores de história, é estar aqui para lembrar a você aquilo que normalmente os poderosos não gostam que você lembre. Tá? Então fica aí como referência e indicação para que você depois, por conta própria, faça no seu livro didático, ou insights, ou documentários na internet, uma pesquisa buscando mais informações aí sobre o verdadeiro genocídio que os belgas produziram no Congo. Tá? Essa é a primeira fase, e a gente tem uma segunda fase, né? E aí a grande marca, o grande marco definidor dessa segunda fase, a gente já tem essa segunda fase com a atuação das nações europeias um pouquinho antes, mas a Conferência de Berlim, com certeza, aqui fica claro e nítido para todo mundo, fica cristalino o que está acontecendo. Tá? A gente vê aqui uma caricatura, tá? Com uma espécie de bolo no qual se lê a palavra África e esse bolo sendo cortado, dividido pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. Nesse momento, a Alemanha já havia se formado, né? A gente já tinha passado pelo processo de unificação alemã. A Alemanha ela vai sediar essa conferência. Essa foi uma conferência pedida por Portugal. Tá? A ideia dos portugueses era definir regras, reorganizar o processo de ocupação do continente africano, que até então vinha acontecendo meio que cada um por si, Deus por todos, e a ideia ali de Portugal era criar regras e condições pactuadas para que todo mundo, todas as nações europeias buscassem soluções pacíficas para os possíveis conflitos territoriais que poderiam acontecer na África. Tá? Então a Conferência de Berlim ela vai acontecer ali no finalzinho de 1884 e vai durar até o comecinho de 1885. Esse momento marca o que a gente chama de partilha da África, tá? E é também um marco do chamado neocolonialismo. Deixa eu falar rapidinho contigo aqui. Muita gente entende neocolonialismo como sinônimo de imperialismo. Eu não entendo desta maneira. Tá? Para mim, imperialismo e neocolonialismo não são sinônimos. Existem países com práticas imperialistas e que não foram neocolonialistas. Por exemplo, os Estados Unidos não era um país tipicamente neocolonialista, mas era, né, há quem diga que ainda é, um país imperialista. Tá? Então, existem países que praticam imperialismo sem praticar o neocolonialismo. Todo neocolonialismo é imperialista? Todo neocolonialismo é imperialista, sim. Todo imperialismo é neocolonialista? Não necessariamente. Tá? Então, é como se imperialismo fosse uma categoria maior, tá? E o neocolonialismo fosse um tipo de imperialismo. Tá? Esse é o meu entendimento da coisa. Embora você vá encontrar por aí na internet, livros didáticos, alguns indivíduos que tratem como sendo coisas sinônimas. Para mim, não são. Tá? E resultou numa extensa exploração econômica e violência das potências europeias sobre os povos africanos. Bom, tá aí. Tá? Quando você olha como foi feita essa divisão, a gente vê aqui o absurdo da coisa quando você olha, por exemplo, para o mapa que está à tua esquerda, com uma divisão do continente africano seguindo critérios étnicos. Se a gente fosse estabelecer, né, se tivesse sido estabelecido lá na época da Conferência de Berlim, o princípio do Estado-nação, cada nação tem um Estado e a cada Estado corresponde uma nacionalidade, a gente teria essa divisão que está do lado esquerdo. Tá? Assim seria dividida a África, com muito mais países. A gente tem vários povos que foram contra a vontade forçados a se integrar dentro de um mesmo território, e isso até certo ponto foi proposital. A divisão que a gente efetivamente teve na África foi essa divisão que está aí do lado direito. Tá? Por que foi Portugal quem pediu a Conferência de Berlim? Deixa eu tentar te explicar aqui qual era a ideia dos portugueses. Os portugueses eles queriam meio que organizar o processo de ocupação desses territórios, porque as duas principais colônias portuguesas na África, elas ficam ali na região meridional, ali na região sul do continente africano. Tá?
Então, você olha, as duas principais colônias portuguesas são aqui, ó, Angola e Moçambique. São as duas principais. Tem algumas ilhas atlânticas também e tal, mas enfim, essas são as duas principais. A ideia dos portugueses é que eles pudessem unir esse território todo aqui. A ideia de Portugal é que tudo isso pudesse ser colônia portuguesa. Tá? Esse era o grande objetivo dos portugueses. Vamos pedir aqui uma conferência para organizar, né, ora pois, a ocupação do território africano, e a gente consegue juntar os nossos territórios coloniais ao Ocidente e ao Oriente com uma ligação por terra. Tá? A ideia dos alemães era adquirir mais territórios. Se você for olhar, tá? Deixa eu apagar aqui o mapa, deixa eu botar de outra cor. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Quando você olha aqui, o que é território alemão, ó, né? Eu estou circulando de azul, mas aqui no mapa está um verde mais escuro. A gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui principalmente. Acho que isso aqui também. Tá? Então você tem esses pequenos, poucos, residuais territórios na mão dos alemães. Tá? Deixa eu apagar tudo que está aqui. Se você olha o que é território francês e o que é território inglês, território inglês são todas as áreas do mapa que estão aí em verde mais claro, e território francês são todas essas áreas do mapa que estão no laranja bem forte, um laranjão bem escuro. Tá? Então você vê como França e Inglaterra eram dois países muito privilegiados nessa divisão territorial. Portugal estava nessa divisão, mas Portugal ela não tinha conquistado Angola e Moçambique recentemente. Esses territórios, Angola e Moçambique, eram territórios residuais. São territórios que Portugal havia conseguido conquistar lá na época das grandes navegações, lá nos séculos XV, XVI, e que por acaso ainda continuavam ali sob domínio português e vão continuar até a segunda metade do século XX. Tá? Então Portugal estava um pouco atrasado ali no bonde da história. França e Inglaterra estavam marchando aceleradamente nesse processo de dominação da África, começaram cedo esse processo de dominação da África. A Alemanha era uma potência, era um país avançadíssimo da Europa, porém, como foi um país de unificação tardia, os alemães eles só conseguiram começar o seu processo de conquista da África quando grande parte desses territórios estavam já conquistados. Então o interesse português era tentar manter, salvar, melhorar um pouco sua condição que Portugal por acaso tinha adquirido séculos antes. O interesse dos alemães era que a divisão da África representasse um pouco melhor sua condição de potência europeia, e os interesses da Inglaterra e da França eram salvaguardar, eram proteger os seus inúmeros domínios. Tá? Você está vendo aqui no meio do mapa, né, que está escrito como República Democrática do Congo, na época era chamado de Congo Belga. Era praticamente só esse o território belga. Tá? Você tem alguns territórios italianos com um verde meio água. Tá? Deixa eu marcar aqui para a gente não ter erro. Tá? Territórios italianos são esse e esse. Tá? E deixa eu apagar mais uma vez. O que tem de relevante, extremamente relevante? Tem um território, tá? Tem um território africano que não foi dominado nesse processo de partilha da África, que tinha um governo já estabelecido, instituído, bem organizado, que era a Etiópia, tá? A Etiópia. A Etiópia foi o único território não dominado nesse imperialismo, nesse neocolonialismo no século XIX. Tá? Só vai haver uma tentativa de colonização, de ocupação da Etiópia pela Itália, já na época do fascismo, tá? Já na época de Mussolini, mas isso é bem depois, a gente fala disso depois. Então, esses são os fatos relevantes para você lembrar quando for pensar aqui nesse processo de ocupação, né, de colonização da África e da Ásia. Deixa eu falar de mais uma coisa que explica qual era o pensamento europeu nesse momento e por que a gente tem um enorme, um tão grande desrespeito das nações europeias pelas divisões étnicas dos povos africanos. Imagina a seguinte situação hipotética, tá? Imagina que esse território aqui, ó, ele é formado, habitado, tá, por 4 povos. Aqui você tem o povo A, aqui você tem o povo B, aqui você tem o povo X,
aqui você tem o povo Y, tá? Tanto de um lado França quanto do outro Inglaterra querem dominar esse território. Eles querem dividir. Uma parte do território vai para a França, uma parte do território vai para a Inglaterra. Vocês são pessoas de excelente coração. Vocês são pessoas que têm o bem, que têm o amor dentro de si, que são iluminados. E o que vocês sempre dizem é: Caio, A e B estão no início do alfabeto. Eles são parecidos um com o outro, eles são próximos, eles são amiguinhos. X e Y estão no final do alfabeto, eles são próximos também um do outro, são amiguinhos. Vamos fazer uma divisão do território em que esse lado fica com a França, esse lado fica com a Inglaterra. Amiguinho com amiguinho, tá? Amiguinho com amiguinho. E A e B, por sua vez, são inimigos de X e Y, e X e Y, por sua vez, são inimigos de A e B. Essa é a divisão que vocês normalmente propõem porque são pessoas boas, são pessoas que têm o amor, a bondade dentro de seus corações. Acontece que os europeus nesse momento eram um pouco mais inteligentes e práticos. O que vão dizer os europeus nesse momento? Não vamos deixar que A e B fiquem juntos, não vamos deixar que X e Y fiquem juntos. Vamos criar uma divisão do território no qual A e X, que se odeiam, fiquem juntos. No qual B e Y, que se odeiam, fiquem juntos. Por que os europeus querem separar os amigos? Por que os europeus querem juntar inimigos? A ideia é: A e X vão ficar no território que pertence à França, tá? E B e Y vão ficar no território que pertence à Inglaterra. Por quê? Porque o povo A, o povo B, o povo X e o povo Y odeiam os franceses, que são dominadores externos? Odeiam. Odeiam a Inglaterra? Odeiam. Odeiam há quanto tempo? Desde que existe o imperialismo. 50, 80 anos. E há quanto tempo o povo A e o povo X se odeiam? Eles se odeiam há 3.000 anos. O ódio era muito maior entre A e X do que entre A e a França, do que entre B e Y, do que entre Y e a Inglaterra. Então a ideia aqui era separar aliados e juntar rivais, para que com isso esses povos dominados não tivessem nem a possibilidade de se juntar para lutar contra o colonizador europeu. E aí você vai me dizer: isso é o que organizou, isso é o que norteou o processo de ocupação da África. Verdade. Por que agora esses povos não se separam, então? Por que não criar uma fronteira aqui, dividindo A e X, para que eles possam cada um viver a sua vida feliz e contente? Não foi isso que aconteceu após a descolonização. Porque normalmente a África, sendo um continente tão rico em recursos naturais, imagina que aqui no meio foi encontrada uma mina de diamantes. Foi encontrada uma mina de diamantes aqui no meio. Como é que B propõe dividir o território? B propõe dividir o território assim, enquanto Y propõe dividir o território pontilhado. Ou seja, cada um quer pegar o recurso natural para si. E o que acontece é que esses povos que nunca se gostaram e que foram colocados para viver juntos contra a vontade, não conseguem nunca, até hoje, mesmo após a descolonização, chegar a acordos no qual eles consigam pacificamente resolver seus problemas. Na verdade, o que tem acontecido é que vários desses países, mesmo depois que deixaram de ser colônias, como estão disputando esses recursos naturais e como um quer destruir o outro, como eles têm ainda essa rivalidade entre si, o que acontece é que eles continuam adquirindo armamentos de países europeus. A França vende armas para A Inglaterra vende armas para Y. E essas armas são usadas para que eles se destruam mutuamente. Isso vai gerando um processo de endividamento desses países. Até hoje, vários deles têm dívidas externas enormes. São grandes dívidas externas até hoje. Isso provoca um quadro de guerra praticamente permanente entre essas nações africanas. E aí o que acontece é que a nação que foi atacada, quando ela por algum motivo consegue recuperar o poder, quando ela consegue revidar nessas guerras civis, o que ela faz é tentar estabelecer uma política de vingança. Ela passa a adquirir armas também, essa nação, esse grupo, que chegou ao poder, ele passa a adquirir armas também para contra-atacar, para revidar, para se vingar daquele outro grupo que até semana passada tinha tentado lhe matar.
Tá? Então você tem um quadro aí de quase que constantes, permanentes guerras civis que levam a uma situação de atraso econômico, de atraso social. Por isso que a África é um continente no qual ainda predomina em várias regiões a fome, é o país recordista em casos de HIV, de AIDS e de uma série de outras doenças que em várias outras regiões do mundo já são doenças extintas, superadas, mas que lá na África continuam sendo doenças predominantes em diversos locais, porque você não consegue ver esses povos tendo condições de se reerguer. A semente da discórdia, a semente do ódio, do caos e da briga, plantada pelos europeus há mais de 100 anos, continua florescendo cotidianamente. Tá? As armas e os interesses europeus até hoje são o fertilizante, são a água que regam esses conflitos na África até hoje. Tá? Fica como indicação de filme para que vocês vejam aí. Eu não coloquei nos slides, mas é indicação de filme para que vocês vejam, se quiserem, o filme Hotel Ruanda. Tá? Ruanda, que foi colônia também belga. E aí você tem brilhantemente essas divisões e conflitos aí sendo mostrados no filme Hotel Ruanda. Tá? Tá aí uma tabelinha comparativa, tá? Mostrando as grandes diferenças de uma colonização para outra, mas basicamente, enquanto lá no colonialismo do século XVI, XV e XVI, né, o grande alvo era a América e o objetivo era buscar produtos locais, né? Já num segundo momento aqui no século XIX, no neocolonialismo, os alvos são outros, são África, Ásia e Oceania, e o objetivo era vender o produto europeu, enfim, mandar a população para lá. Você não tinha excedente de população no colonialismo do século XVI, na verdade a Europa tinha até uma população razoavelmente pequena para colonizar, para ocupar o território da América, e por isso vai buscar escravos na África. Já no século XIX você não tem necessidade de buscar gente em nenhum outro lugar, você tem na verdade um excesso de gente na Europa que é mandada, então você tem algumas diferenças aí básicas de uma para outra. Lá no século XVI predominava uma religiosidade que marcava o pensamento da época. Já no século XIX, no neocolonialismo, você tem um pensamento iluminista, tecnocientífico, enfim. Vou te dar uma dica agora. Pausa esse vídeo, tá? Pausa esse vídeo, olha cada elemento dessa tabela aqui com calma, com atenção. Tá? A gente não vai ficar aqui descrevendo toda ela, porque está aí na tua frente os comparativos, mas se quiser entender melhor, pausa e dá uma olhada. Eu vou seguir já para o próximo slide e a gente vai resolver uma questãozinha de vestibular da Faculdade Albert Einstein, vestibular do ano de 2019, né? Foi uma prova do ano passado. E aí você tem uma questão dizendo analise os mapas, tá? Você tem o primeiro mapa, o da esquerda, mostrando aí um primeiro momento, a África em 1830, em que a dominação europeia ela se limitava ainda ao litoral. Você tem algumas regiões litorâneas da África que estão sendo ocupadas em 1830, mas a maior parte do continente africano ainda era amplamente não dominada pelos europeus, e as próprias populações locais já tinham aí esse domínio, ainda tinham aí esse domínio sobre os seus territórios tradicionais. Já no segundo mapa, o da direita, a gente está falando do imperialismo já no seu auge, na sua fase em que as nações europeias estão ocupando de forma ordenada, coordenada, tá? E aí você tem o mapa infelizmente não está colorido, mas só para você saber, tem várias nações europeias dominando diversas regiões da África aí no segundo mapa, tá? Inclusive o interior da África todo. Aí vem a questão, tá? A partir de seus conhecimentos da comparação entre os dois mapas, pode-se afirmar que letra A partilha do continente africano ocorreu no início do século XIX, assegurando o equilíbrio entre as áreas territoriais controladas pelas potências europeias. Ora, não houve equilíbrio nenhum. O que a gente viu é que França e Inglaterra foram nações muito beneficiadas nessa partilha, tá? Enquanto a Alemanha e a Itália, por exemplo, ficaram com muito menos territórios. A Bélgica só tinha o território ali praticamente do Congo, né, e de Ruanda, e que o Congo em si era quase que uma propriedade privada do rei. Então o que não houve foi equilíbrio, primeiro erro. Segundo erro é que o que a gente chama de partilha, que é aquela ação organizada dos governos a partir da Conferência de Berlim, isso não ocorreu no início, mas sim no final do século XIX.
Então, essa letra A, ela está toda ela errada. Tá? Letra B. O processo de libertação da África do domínio colonial europeu desenvolveu-se no decorrer do século XIX, a partir de acordos diplomáticos com as potências europeias. Ora, isso está muito errado. No século XIX foi a ocupação, foi a colonização, e não a descolonização. Então está errado. A descolonização, você vai ver mais para frente, vai acontecer ali predominantemente no momento da Guerra Fria. Tá? Letra C. A ocupação do centro africano ocorreu no decorrer do século XIX e reafirmou a hegemonia das mesmas potências europeias que já colonizavam o litoral do continente. Ocorreu no decorrer do século XIX? Ocorreu. Reafirmou a hegemonia, o domínio, a superioridade das mesmas potências que ocupavam o litoral? Não. As potências que ocupavam o litoral, né, a princípio, a gente está falando de Portugal, a gente está falando até da Espanha, que dominava algumas regiões ali no noroeste da África. Tá? E aí quem vai predominar na ocupação do interior vão ser Inglaterra, França. A gente tinha também, no começo do século XIX, algumas possessões pertencentes à Holanda. A Holanda praticamente não ganha nada na Conferência de Berlim. Né? Então, não são as mesmas nações que vão ter essa hegemonia. Está completamente errada aí também a letra C. Tá? Letra D. A ocupação principal da África ocorreu no decorrer do século XIX. Verdade. Culminando com a partilha do continente pelas potências europeias. Verdade, não tem nada de errado aí nessa frase. Essa frase, a princípio, está correta. Letra E. O avanço da ocupação europeia para o centro do continente foi pacífico e de natureza semelhante à dominação do litoral no princípio do século XIX. Ora, para começo de conversa, nada na dominação europeia na África foi pacífico, nem do litoral, nem do interior. Então tá errado aí dizer que do interior foi pacífico, assim como foi pacífico do litoral. Nem o litoral foi pacífico, nem o interior foi pacífico. Tá tudo absolutamente errado aí nessa letra E. Vamos ver o gabarito dessa questão. A resposta correta é, de fato, a letra D. Questão super fácil, né, gente? Vamos tentar resolver mais umazinha. Eu vou passar provavelmente um pouquinho do tempo, mas não tem problema não. Aí você está vendo por inteiro a imagem que eu usei para fazer a abertura desses slides. Tá? Eu usei só a parte de baixo, a África sob os pés do europeu. Quem é esse senhor aí que está nessa caricatura? É o Cecil Rhodes, aquele que queria anexar inclusive outros planetas. Era tão imperialista que queria fazer o seu imperialismo sobre o sistema solar. Tá? O Cecil Rhodes está com os seus pés fincados no norte e no sul da África. Deixa eu te dar uma palavra aqui sobre isso. Aqui no sul da África a gente vai ter a África do Sul, que era a princípio uma possessão holandesa, mas que depois vai ser dominada pelos ingleses, chamada de Guerra dos Boeres, né? Enfim, Primeira e Segunda Guerra dos Boeres. E a gente vai ter aqui no nordeste da África o Egito, tá? Que também era, a princípio, uma área de grande influência inglesa. Qual era o projeto do Cecil Rhodes? Era criar uma ferrovia entre a cidade do Cairo, aqui no Egito, e a cidade do Cabo, aqui na África do Sul. Fazer uma enorme ferrovia cruzando a África toda. Tá? Seu projeto nunca foi adiante, tá? Mas o Cecil Rhodes ele deixou sua marca de dominação na África, tanto que aqui, mais ou menos, nesse pedaço do mapa que eu estou aqui rabiscando de vermelho agora, que está todo rabiscado de vermelho, esse pedaço do mapa, que hoje forma um país chamado Zimbábue, tá acima da África do Sul. Esse país até os anos 70, esse território até os anos 70, era chamado de Rodésia. Tá? Por que era chamado de Rodésia? Que nome esquisito para um país chamado Rodésia. Rodésia que era em homenagem ao Cecil Rhodes, justamente pelo poder e influência que o Cecil Rhodes teve nessa região, né? É um país inteiro com teu nome. Caramba, se isso não é sinal de que você é poderoso, eu realmente não sei o que é. Tá? Vamos falar aqui rapidinho sobre essa questão. A gente vai ter 5 afirmativas, eu botei 3 aqui nesse primeiro slide, mais 2 no próximo slide. A gente tem que analisar as 5 afirmativas e ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Tá? Primeira afirmativa. Podemos afirmar que os pés do capitalista do Cecil Rhodes estão assentados
faltou uma letra S aqui, tá? Imagina aqui na sua cabeça que tem a letra S. Assentados sobre as duas únicas possessões inglesas na África. Se fosse, quem sabe, as duas principais possessões inglesas, a gente até poderia dizer que essa frase, quem sabe, está correta. Agora, falar únicas possessões, isso está absolutamente errado. Não, África do Sul e Egito não eram as únicas possessões inglesas. A Inglaterra, na verdade, era, junto com a França, o país que mais tinha territórios coloniais na África, tá? Segunda afirmativa, a projeção do personagem em relação ao continente, você vê o personagem enorme. Outra coisa que é importante frisar aqui, tá? Essa posição que ele tá, né, é uma posição colossal. Tá? Ele está na posição de um colosso. Deixa eu te fazer uma referência histórica aqui. Existia uma cidade grega, tá? Uma ilha, chamada Rhodes. Né? E aí, na entrada do porto dessa cidade, tinha uma enorme estátua chamada de Colosso de Rhodes. E esse colosso ele ficava com as pernas abertas. Tá? Em pé, uma estátua gigantesca de dezenas de metros de altura, em que cada um dos pés da estátua ficava num dos lados do porto. E os navios eles eram obrigados a passar por baixo das pernas da estátua. Tá? Era uma estátua que representava um deus e tal, e aí as pessoas passando embaixo representava a submissão das pessoas em relação àquela divindade. Você vê claramente uma referência aqui, uma intertextualidade, aí o professor de redação vai ficar orgulhoso de mim, né? Eu falei aqui da intertextualidade, né? Você tem uma referência do Rhodes, Cecil Rhodes, né, com o Colosso de Rhodes lá da ilha grega. Tá? Mas vamos voltar aqui para o que interessa para a gente. Então, a projeção do personagem em relação ao continente expressa também a dimensão do interesse da Inglaterra pelos territórios africanos. Você vê, é um cara com uma dimensão enorme, né, uma estátua enorme, um personagem, um Rhodes, Cecil Rhodes, um tamanho gigantesco, porque o interesse da Inglaterra sobre os territórios africanos era um interesse gigantesco. Verdadeira segunda frase. Terceira frase, os países europeus dividiram a África entre si, respeitando as suas especificidades, as suas fronteiras étnicas, religiosas e linguísticas. Absolutamente errado, falamos disso, tá? A propósito dessa prova aqui, deixa eu ver de onde ela é. Ela é da Universidade de Pernambuco, uma questão de 2013, tá? Então a gente viu que a 1 e a 3 estão erradas, a 2 está correta. Vamos anotar aqui que a 2 está correta, só para a gente não esquecer, tá? Anotado aqui em cima no cantinho. Frase 4. O canal de Suez pode ser considerado uma consequência da presença inglesa na África. Vamos voltar alguns slides? Olha como eu estou bagunceiro hoje. Tá? Deixa eu te mostrar aqui o mapa da África. A Inglaterra, ela fica mais ou menos aqui, ó, onde eu acabei de circular um vermelhão aqui em cima. E a principal colônia inglesa no planeta Terra ficava aqui, ó, nesse pedaço aqui, que era a Índia. Normalmente, qual era a trajetória que os ingleses tinham que fazer? Eles tinham que fazer isso aqui. Para chegar na sua principal colônia. Tá? Até que no século XIX, você vai ter uma união de empresários franceses, o Ferdinand de Lesseps, e elite egípcia, para construir aqui no Egito, tá? Uma ligação entre esse mar aqui em cima, que era o mar Mediterrâneo, e esse mar aqui embaixo, que era o mar Vermelho, que se liga, tá? Aqui ao Oceano Índico. Então, a ideia da construção deixa eu apagar a bagunça toda que eu fiz. A ideia da construção desse canal, tá? A ideia da construção desse canal era criar uma rota mais facilitada entre a Ásia aqui e a Europa aqui em cima, tá? A princípio, os proprietários do canal vão ser os franceses, que financiaram e fizeram uma parte da obra, e os egípcios, que cederam o território e mão de obra. Tá? Mas, à medida que o Egito vai necessitando de dinheiro, o país se endivida e tal, os egípcios vendem sua participação nesse canal para a Inglaterra. Então, o canal de Suez, a princípio, era um canal de propriedade binacional, metade dele era francesa, metade era inglesa, e se estabeleceu em alguns tratados lá no século XIX que o canal de Suez seria neutro, toda e qualquer nação do planeta poderia circular com os seus navios por ali. Isso, no final das contas, acabou sendo excelente, genial, fantástico e perfeito para a Inglaterra, que estava aqui em cima. Porque em vez de dar essa enorme volta para chegar na sua colônia, agora a Inglaterra passa por esse atalho, tá?
Se não me engano, pelo que eu tinha lido antes dessa aula começar, a Inglaterra conseguiu economizar 7.000 quilômetros na sua viagem. As viagens se tornaram 7.000 quilômetros mais rápida. Olha como isso foi fantástico, excelente, genial para a Inglaterra, graças a esse canalzinho, esse buraquinho que eles cavaram entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e que a gente chamou de Canal de Suez. Então, o Canal de Suez pode ser considerado uma consequência da presença inglesa na África? Tem esse enorme interesse inglês na África, sim. Tá? E, quinta frase, o preconceito dos ingleses com os africanos foi de tal monta que deixou marcas até o presente, como o apartheid na África do Sul. A gente acabou não falando muito disso, mas a palavra apartheid ela vem da língua afrikaner, e em afrikaner apartheid significa apartado. E apartado é sinônimo de separado. Quando alguém fala assim, vamos apartar a briga, duas pessoas estão brigando e vem uma terceira para apartar a briga. Essa pessoa vem para separar. Tá? Então, apartheid foi uma política criada pelos dominadores brancos lá na África do Sul, os descendentes boeres de colonos holandeses, e o próprio governo local dominado pela Inglaterra. E essa política ela dava a ideia de que era proibido a população negra na África do Sul ser dona de terras, tá? E a população negra ela tinha que viver em áreas, em guetos pré-delimitados, e a população negra só poderia sair dessas áreas para ir para as áreas brancas trabalhar para os brancos. Tá? Um negro não poderia sair pelas áreas brancas do país para caminhar, se divertir, se exercitar, ter o seu lazer. Não. Era uma população que deveria viver separada, apartada. Isso provoca efeitos até hoje na África do Sul. Um enorme processo de desigualdade social, de concentração de renda. Quase todas as terras da África do Sul pertencem aos brancos. Quase todos os grandes empresários do país são brancos. E a maior parte da população sul-africana negra, tá? Ainda hoje, em 2020, sofre consequências aí dessa desigualdade. Então, são verdadeiras a 2, a 4 e a 5. 2, 4 e 5 estão aqui na letra C. Vamos ver se isso confere. Confere. Está correta aí a letra C. Gente, estourei um pouquinho o meu tempo hoje, mas acho que foi importante, a gente conseguiu inclusive resolver questões. Tá? Por agora é só, a gente já falou sobre imperialismo. A partir daqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ideologia que norteou esse imperialismo. A gente vai ter provavelmente aí mais umas 2 videoaulas, umas 2 partes para falar sobre Segunda Revolução Industrial. Por hoje é só. Beijos, abraços, tudo de bom, fiquem bem e não esqueçam, lavem bem as mãos.